A pele é simplesmente o maior órgão do corpo humano. Ao mesmo tempo, é a nossa proteção e o nosso cartão de apresentação. Apesar disso, muitas pessoas não cuidam da pele como deveriam e, às vezes, se submetem a tratamentos não indicados ou com profissionais não habilitados. Para falar sobre estes riscos, está aqui conosco o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Sérgio Palma. Seja bem-vindo, Dr. Palma. Muito obrigado, agradeço o espaço. Bom, como se explica? Bom, as pessoas têm direito a ter sua vaidade, a pele, como já falei no início, é a nossa aparência, né? Por que tantas pessoas procuram tratamentos que não são adequados e quais são as complicações principais? Que tratamentos são esses? Quais são as principais complicações? Acho que você abriu muito bem, falando que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Não é só a proteção, ela é um órgão de comunicação interpessoal e a gente deve lembrar que sem a pele a gente não vive, né? Veja aí um grande queimado, o risco de vida que ele sofre. A dermatologia, ela é a especialidade médica que cuida da pele, dos seus anexos, dos cabelos e das unhas. E ela, como uma especialidade médica, ela é uma especialidade também muito complexa. Para você ter ideia, o dermatologista, ele cursa, então, os 6 anos de graduação em medicina, ele forma mais 3 anos, ele cursa mais 3 anos de formação específica na especialidade, programa de residência médica. A partir daí, nesses 3 anos, na sua matriz de competência, ele cuida de todas as doenças relacionadas à pele. Então, desde doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças oncológicas, né? Ou seja, a dermatologia sanitária, as doenças tropicais, também a cirurgia dermatológica e a cosmiatria, que é a estética dermatológica. O campo da estética, da cosmiatria, que a gente está aqui abordando, dessa cosmiatria mais avançada, um pouco de procedimentos mais injetáveis, ela é crescente no mundo todo. O Brasil é um dos maiores mercados de beleza e de procedimentos estéticos, né? Ele está junto ali com os Estados Unidos e com o Japão. Ele ocupa em torno da 2ª posição após os Estados Unidos. E cada vez mais a gente tem visto a banalização desses procedimentos sendo realizados por profissionais que não têm a devida habilitação, a formação médica na especialidade, ou seja, pessoas que não estão aptas fazendo procedimentos complexos como... Desculpe, mas nós não estamos falando aqui de cirurgias, estamos falando de tratamentos não estou falando clínicos. a cirurgia cosmética, existe a cirurgia dermatológica também, mas tem a parte da estética cirúrgica que envolve mais a especialidade da cirurgia plástica. Aqui eu falo de procedimentos mais invasivos, que vai desde a aplicação de toxina botulínica, por exemplo, Botox, conhecido como Botox, aos preenchedores e volumizadores, que você introduz, por exemplo, o ácido hialurônico, que é uma molécula para repor volume perdido com envelhecimento, para definir contorno de rosto, os procedimentos também invasivos com lasers e tecnologias, que não são procedimentos simples de forma alguma. Eles interagem, aquela energia ela se aprofunda nas camadas da pele e elas atingem também uma camada profunda, ou seja, são procedimentos invasivos que perfuram também, de alguma forma, aquela pele. Esses procedimentos são todos regulamentados dentro dos conselhos de medicina e também pela Anvisa? Sim, na dermatologia, no caso da especialidade médica, a gente atua de acordo com o que é preconizado no nosso país, tanto pelo nosso conselho, que é validado e respaldado cientificamente. A SBD tem essa preocupação desde a sua formação. Para você ter ideia, nós temos credenciados a SBD 89 serviços formadores de dermatologistas no país, são serviços públicos também, universitários, em programas de residência, e ali é ensinado o que tem a medicina baseada em evidência, inclui também esses procedimentos cosmiátricos. E a gente sempre reforça a importância desse procedimento ele ser realizado pelo médico, especificamente o dermatologista, alguns procedimentos compartilhados também pela cirurgia plástica, a cosmiatria invasiva, também ela é dividida com a plástica, mas ela não pode estar... Vamos traduzir aqui o que é cosmiatria invasiva na linguagem... A cosmiatria ela é um procedimento estético que você utiliza agulhas, procedimentos, produtos que são injetados em camadas profundas, na derme ou no subcutâneo, e também lasers e tecnologias que essa fonte de luz, de energia, ela atinge também camadas profundas. O senhor acha que aqui no Brasil há uma liberalização? A gente tende a acreditar que até a imprensa também é culpada, os órgãos, Sim. porque divulgam tratamentos miraculosos. No site mesmo, diz, olha, veja o que aconteceu com fulana, foi presa porque aos 60 anos estava com cara de 21. O senhor já deve ter visto esse anúncio na internet, né? Então, temos diversos problemas. Temos desde uma mídia irregular, uma propaganda feita de forma irregular por vários profissionais, induzem promessas de resultado,
Por exemplo, o antes e o depois ele é proibido pelo Conselho Federal de Medicina nas suas regras de publicidade médica. A Resolução 1974 de 2011, ela é bem clara nesse sentido. Você não pode induzir a um leigo, a um paciente, uma promessa de resultado, né? Você tem que trabalhar ali nas mídias sociais, orientando, comunicando sobre esses procedimentos, mas você não deve induzir de forma alguma, não deve ter um caráter sensacionalista, de autopromoção, né, enfim, você tem que trabalhar com uma medicina mesmo correta, ética e baseada em evidência. Mas o público é muito suscetível. É muito suscetível, ele se engana de uma forma muito fácil ali. Muitas pessoas também se colocam como profissionais médicos dermatologistas, às vezes nem são médicos, muito menos dermatologistas, né? E você entende, doutor pele, numa mídia social, por exemplo, em uma grande rede social. Se você não checar aquela fonte, você cai. Isso a gente se tem presenciado, né? Infelizmente, o que a gente tem presenciado hoje nos consultórios da dermatologia é a chegada cada vez mais frequente de pacientes com complicações de procedimentos executados por profissionais não médicos e não dermatologistas. Na verdade, são picaretas, né? São picaretas. Está muito claro também que os procedimentos invasivos eles são de competência médica. Na lei ela é a única profissão da saúde que tem isso regulamentado na sua lei. Procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, são de competência médica. E dentro da medicina, a especialidade que treina, que trata, que está habilitado para fazer esses procedimentos é a dermatologia, também compartilhada com a cirurgia plástica. Ou seja, outras profissões hoje, o que elas fazem? Elas publicam normas, editam normas, resoluções internas, que elas não têm força de lei, tentando ampliar o escopo e pegar essa margem, na verdade, dessa estética invasiva. Já houve tentativas aqui dentro do Congresso de ampliar, digamos assim, a permissão para que profissionais de outras áreas atuem nisso aí. Perfeito. Isso é um trabalho que a gente tem feito aqui, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem atuado com os parlamentares, atuando nesses projetos de lei para coibir, para não permitir que esses projetos eles tramitem, eles avancem, eles sejam aprovados e se tornem algum documento oficial. O senhor poderia identificar tentativas mais recentes desse tipo de... Sim, recente agora está correndo um projeto de lei do deputado Fred Costa de Minas Gerais, que ele tenta, nesse projeto, definir a saúde estética como para outras profissões além da medicina, como biomédicos, fonoaudiólogos, enfim, fisioterapeutas. Isso é uma forma, na verdade, é um projeto de lei perigoso, né? Porque ele acaba criando uma abertura maior para que dentro dessa saúde estética estejam envolvidos esses procedimentos também complexos e invasivos. A gente não admite na cosmiatria ela ser vista como um fim, né? Como apenas uma ponta, né? Você está vendo o paciente apenas de uma forma de um procedimento ou de uma mercantilização. A gente acredita na dermatologia, na cosmiatria séria, que envolve o quê? Um atendimento médico. Você tem que ter, para você fazer um procedimento cosmiátrico, por exemplo, você tem que ter um diagnóstico nosológico, você tem que definir doenças. Diagnóstico nosológico, vamos traduzir aqui. Vamos traduzir de uma forma simples. É um conjunto de sinais e sintomas uma doença, que dão alguma doença, não é? Nem que seja de uma desarmonia facial, alguma mancha que você quer tratar, que você quer corrigir. Mas você tem que ter um diagnóstico prévio. Você tem que, através daquela anamnese, que é aquele exame, aquela conversa do médico com o paciente, né? Definir as contraindicações. Muitos pacientes, inclusive, têm doenças sérias, doenças autoimunes em atividades que eles não podem realizar esses procedimentos injetáveis e que esse público não tem noção do que ele está exposto quando ele não está na mão do profissional correto. O público, em geral, é muito suscetível a modismos. Sim. Né? E nisso aí a gente deve ter algumas vagas, algumas ondas, assim, de... Então, esse tal procedimento está na moda. Sim. A partir disso, é possível identificar quais são os problemas mais frequentes dessas complicações de tratamentos realizados por pessoas que não têm competência para isso. Por exemplo, tivemos uma onda de microagulhamento, que ele utiliza um dispositivo cilíndrico, é um roller, é como se fosse um rolo com 250 agulhas que você perfura a pele toda até ela sangrar para um estímulo de colágeno, né? Você, claro que com essas furadas, você vai ter ali a liberação de mediadores que vão estimular uma formação de um novo colágeno. Ela tem várias indicações bem estabelecidas hoje na atividade científica da dermatologia. Mas é um risco, você está usando um dispositivo cilíndrico com agulhas perforocortantes, que você está envolvendo sangue, né? Está envolvendo material biológico, está envolvendo risco de infecção. Inclusive, se precisar de antibiótico, essa pessoa não pode prescrever. A gente tem observado até que muitos profissionais estão utilizando esse microagulhamento em cima de lesões que são cânceres, por exemplo. Há uma mancha que ele não diagnostica, uma mancha escura pode ser uma mancha senil de sol, ela pode ser
o início de um névoa displásico, ou seja, de uma lesão caminhando para um melanoma, que é um câncer da grave, pele muito agressivo. A gente já recebeu casos assim, né? De peelings também que utilizam produtos cáusticos, que são soluções cáusticas, né, ácidas, fortes, em cima de lesões que eles acham que é uma lesão, uma mancha escura apenas de envelhecimento, e ela é, na verdade, uma lesão cancerosa. Ou seja, você está agravando, você está potencializando uma complicação nesse paciente. E quando esses pacientes, muitas vezes, eles acabam tendo a complicação com esses profissionais, eles não reconhecem precocemente, conduzem de forma errada, então o paciente já perde a chance até dele ser atendido, caso tenha um efeito adverso, ele ser minimizado. É algo que dentro da dermatologia, dentro da medicina, a gente reconhece. Não estou dizendo aqui que não existem erros médicos. A imprensa noticia de vez em quando isso, eles têm que ser, na verdade, também avaliados, e os conselhos regionais de medicina, eles existem para isso. Muitas vezes o público se orienta pelo marketing. Então, aquela comunicação boca a boca, aquele médico, entre aspas, é maravilhoso, ou se tentei marcar consulta, só vai ter daqui a 3, 4 meses, o consultório é todo high-tech, acarpetado, e nada disso corresponde à real, nada disso traduz a real capacitação, a real formação do profissional médico. Né? Perfeito. Eu costumo dizer que o número de curtidas, o desempenho de um profissional em rede social, ele não valida de forma alguma para qualquer atendimento médico, muito menos para procedimentos mais complexos, como é a cosmetria invasiva. Então, a dica para a população, sempre se certifique sobre aquele profissional, siga as orientações de como você buscar aquele profissional, que será onde? No site da instituição, no caso da SBD, sbd.org.br, no site do Conselho Regional de Medicina ou até mesmo no portal médico do Conselho Federal de Medicina. Você encontra lá quem é realmente dermatologista. E eu sempre falo também, sempre quando você vai procurar um profissional, saiba sobre aquele profissional, a reputação dele, né, a formação dele, né, de onde ele veio. Não se iludam de forma alguma em mídias sociais, isso é para qualquer profissional. A mídia social, sou muito favorável, a publicidade médica ela é aceita pelo CFM, e a gente tem normas que disciplinam, que dispõem, que falam sobre isso, mas ela deve ser sempre de caráter educativo, de orientação, de informar o que existe de avanços na medicina, e a dermatologia, sem dúvida, nas últimas décadas, ela evoluiu muito nesse campo, e ela é responsável hoje também pela melhora na qualidade de vida, na autoestima dos pacientes, né? A expectativa de vida está aumentando, né? Felizmente, estamos vivendo mais. A possibilidade de ter algum problema de pele. Claro, isso vai acontecer. As doenças crônicas, vão ser mais prevalentes, as doenças crônicas da pele também, como as lesões pré-cancerosas, o envelhecimento da pele, mas a gente também tem essa possibilidade de oferecer hoje uma pele com uma melhor qualidade, que ela vai partir desde a prevenção. A gente quer, na verdade, chegar numa era que a gente tenha muito mais o cuidado na prevenção do que o cuidado assistencialista de você estar tratando doenças. Isso é o sonho de todos nós. Por falar em cuidado, eu vou pedir que o senhor repita o site aqui da Sociedade Brasileira. O site da Sociedade Brasileira de Dermatologia é o www.sbd... Hoje não precisa. Não precisa. Então, é o sbd.org.br. Lá você encontra todos os profissionais dermatologistas credenciados à Sociedade Brasileira de Dermatologia, os especialistas, que a gente tem, na verdade, uma segurança que aquele profissional ele foi bem treinado, ele foi bem informado e que ele também faz parte de uma associação que representa, é a única sociedade que representa os dermatologistas em todo o país. Nós somos uma das maiores especialidades médicas do mundo, né? Na dermatologia, ela está ali entre a segunda e a terceira posição, em número, inclusive, de associados. E o brasileiro, inclusive, por ser uma raça uma raça, entre aspas, de muita miscigenação, graças a Deus, né? Nós temos problemas de todos os tipos de pele. Sem dúvida. E, sobretudo, como é um país de muita insolação, né? Pegamos muita... Quais são os principais cuidados? Eu sei que isso aqui é o beabá, né? Mas o que a gente deve fazer para cuidar da pele desde a infância até a idade adulta? Os cuidados iniciais, como você falou, devem ser desde a infância, principalmente em relação à proteção solar. Quando a gente fala de proteção solar, não é sinônimo de usar apenas filtro solar, né? É um conjunto de atitudes. Vai desde você respeitar horários mais saudáveis de momentos de lazer na praia, piscina, no parque, você evitar aquele horário mais danoso, que você tem um pico maior de radiação ultravioleta B, que seria entre 10 e 15 horas, não é entre 10, 15, 30, 16 horas, dependendo do estado que você está, porque aí você tem sim uma radiação maior que queima a pele também, além dela ser
mais carcinogênica. Isso é bem já também cientificamente comprovado que a radiação ultravioleta ela é, de forma isolada, o fator principal para carcinogênese para todos os tumores de pele. Para você ter ideia, até queimaduras isoladas, elas aumentam o risco para melanoma, que é um câncer muito grave, é o câncer que mata, né? Lembrar também que o câncer da pele hoje ele é o câncer mais prevalente no país. Atualmente temos anualmente ainda, infelizmente, em torno de 170 mil casos novos de câncer da pele no país. Isso em homens e mulheres. Os homens são mais afetados, os homens são um pouco mais descuidados em relação à fotoproteção. Não caberia, então, um exame periódico da pele? Cabe, a gente sempre recomenda isso, 2 vezes ao ano, ou pelo menos 1 vez ao ano, deva ser feita uma consulta ao dermatologista. O paciente também ele deve se fazer um autoexame. Do mesmo modo que se faz um autoexame de mama, você deve se reconhecer... Algum sinal, alguma pinta que mude de coloração. Todos nós temos sinais, né? São desde os sinais congênitos aos sinais popularmente conhecidos como pintas, para o pessoal entender melhor. As pintas, né, elas podem ser adquiridas ao longo do tempo. Então, você deve conhecer as suas pintas e, desnudo, né, sem roupa, você se olha no espelho. Essa aqui mudou de cor. Eu tenho uma pinta estranha aqui na meu coxo, mas ela sempre esteve ali. Se de repente ela começa a mudar e a gente utiliza para o critério das pintas, as lesões escuras, o critério do A, B, C, D, E. O A seria de simetria, né, então uma lesão assimétrica, ela chama atenção para uma lesão ruim. O B de borda, ou seja, uma borda irregular também. Assimétrica quer dizer que não tem... Por exemplo, você divide aquela lesão numa pizza em 8 fatias de pizza. Sei. As fatias elas não são iguais, uma fatia maior, uma fatia menor, né? A borda, quando ela é irregular, ela não é tão redonda, ela faz tipo uma ameba, né? Aquele formato policíclico. O C de cor. Então, se você tem várias cores escuras, desde um marrom a um marrom claro, um marrom escuro, a um negro, a um azul, a um véu azulado, um derrame de pigmento. O D de diâmetro, esse critério é um pouco mais difícil, mas lesões acima de 6 milímetros, ela tem um potencial um pouco maior de evolução. E o E, literalmente, de evolução. Ou seja, você teve sempre aquele sinal, quietinho. Depois dos 15 anos, ele começou a ficar muito maior, começou a derramar o pigmento, começou a ficar estranho. Atente-se, deve ser provavelmente um sinal displásico ou ele está indo mesmo para ser um melanoma. E se você o reconhece precocemente e trata, você tem a chance de você se curar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, nós já falamos aqui que ela está atenta ao que acontece aqui no Congresso Nacional. Sim. Agora, que meios vocês têm de atuar junto à lei, aos órgãos, junto à Justiça, atuar junto à mídia para alertar e também até para punir os maus... Exato. Esse é o trabalho que a gente tem feito na sociedade nos últimos 2 anos e não é um trabalho de uma frente isolada. Então, a gente tem trabalhado com os órgãos governamentais de fiscalização, como a Anvisa, levando essas informações à Anvisa, trazendo aqui para a Casa Legiferante, tanto a Câmara quanto o Senado, informando aos senadores, aos deputados sobre toda essa problemática, né? Nos casos desses projetos de lei que eles tentam aumentar o escopo, a gente está demonstrando a complexidade disso, o que envolve isso, e envolve o nosso bem maior, né? Que é a saúde, né? E envolve a vida até. Um procedimento desse mal sucedido, ele envolve a vida. E a gente tem feito também um trabalho junto ao Poder Judiciário, tanto no Ministério Público, fizemos ao longo desses 2 anos agora mais de 800 representações de exercício ilegal da medicina em todos os estados. Quem fica garimpando isso? Os nossos associados, a gente, na verdade, hoje a gente pede para os associados de seus municípios, de seus locais de trabalho, vejam se tem um salão de beleza que está oferecendo um preenchimento feito por um profissional que não é médico. Denuncie para a SBD. Nós temos, então, um departamento jurídico composto por 6 advogados. Então, eles recolhem aquilo ali, avaliam se aquela informação ela é procedente. A partir daquilo ali, a gente emite, na verdade, uma representação que ela vai para o Ministério Público, para a Vigilância Sanitária e para o próprio órgão, o conselho, que representa aquela categoria. E vocês acompanham quando as punições? Sim, acompanhamos as punições. Essas punições ocorrem realmente? Elas têm ocorrido, o Ministério Público tem entendido em várias instâncias e a gente tem, na verdade, feito esse trabalho para que eles se sensibilizem e entendam que isso não é uma questão de forma alguma de reserva de mercado. A gente está lidando com um bem que a gente não pode, de forma alguma, estar desatento, que é a saúde, a integridade física dos nossos pacientes. Então, esse é o nosso papel. O senhor falou exatamente que não é permitido fazer aquele tipo de anúncio com fotos, o antes e o depois. O que uma pessoa deve fazer quando vê isso aí? Olha, foto, isso aí já desperta um alerta. Eu já diria isso é ilegal? Se é algo muito estranho, já duvide.
Foto hoje em dia, você pode, se eu estou aqui com a cabeça mais ereta... O Photoshop você já... Não precisa nem do Photoshop. Às vezes, um ângulo de inclinação da cabeça. Se eu levanto a minha cabeça, eu diminuo aqui a minha papada, o meu pescoço. Se eu baixo aqui, você me pega aqui de lado, eu já vou pegar eu aqui mais gordinho, né? Se você levanta a sua câmera, eu já vou ficar um pouco mais magro. E muda a luz. Luz é tudo na dermatologia. Se você colocar uma LED, eu estou vendo aqui todas as minhas imperfeições. Se eu coloco um outro tom de cor, você já vai, outra lâmpada, você já vai ver uma forma diferente. Então, isso tudo, às vezes, tem uma foto com incidência de luz e com uma inclinação de cabeça de um jeito. A outra, você muda a inclinação, muda a luz, já parece que teve uma grande melhora e, às vezes, não tem melhora nenhuma. Sou eu, simplesmente, que mudei a posição e mudei a luz. Uma questão aqui que eu acho que pode ter alguma controvérsia. É possível fazer o diagnóstico à distância? Por exemplo, um paciente está lá na Amazônia e manda uma foto Sim. de uma lesão de pele. Tá. A resolução da telemedicina, ela está sendo, na verdade, agora, de novo, está em debate, né? O CFM, recentemente, ele chegou a normatizar, atualizar essa resolução, mas ela foi amplamente debatida, criticada em alguns pontos. O CFM, na verdade, ele preferiu retirar e voltar o diálogo. Então, a gente tem estado atento também às sociedades médicas, atentas a isso. Estamos trabalhando e fornecendo também todo, na verdade, o subsídio, junto com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina e as sociedades médicas que representam os médicos em todo o país. A gente vai trabalhar para construir um documento da melhor forma possível que atenda a população. Eu acho que isso é um futuro, sim, e ela hoje já é uma realidade. Então, para você citou aí na Amazônia. Na Amazônia funciona, por exemplo, a telemedicina muito boa para doenças como a hanseníase, onde você tem lá um médico numa ponta, ele não é especialista, mas ele é um médico, ou seja, ele vai saber examinar bem aquele paciente, vai saber passar para você a lesão. Eu estou lá, por exemplo, lá em Recife, eu como uma referência, eu posso estar conectado com esse médico, ele está me passando aqueles exames. É seguro esse diagnóstico? É seguro, esses diagnósticos hoje já têm a comprovação de alta segurança. A hanseníase, em geral, são manchas hipocrômicas. São manchas hipocrômicas, podem ser de várias formas. A sensibilidade, isso, que não você tem vai sensibilidade, você vai perdendo a sensibilidade, a fase inicial, elas podem ser assim. Se você não trata, elas vão evoluindo e vai se tornando nódulos, caroses, infiltração na pele toda. E ela é uma doença neurológica, dermatoneurológica, né? Ela acomete a pele e os nervos periféricos, né? Esse é o grande problema. Para o que nos interessa aqui, pode ocorrer, será que ocorre com frequência, de alguma lesão, um câncer ou uma lesão de hanseníase ser encoberta por algum tratamento indevido, por algum curioso? Sim, pode. Como eu trabalho, por exemplo, eu citei que eu trabalho num ambulatório que trata pacientes com Hansen, a gente recebe pacientes que foram tratados por profissionais de forma irregular, que não reconhecem a doença, eles passaram anos usando, às vezes, pomadas de corticoides que atrofiam a pele, que mascaram o diagnóstico, eles já chegam em estágios avançados por um erro diagnóstico, por um profissional que não era o indicado para diagnosticar aquela doença, enfim. Isso pode acontecer, sim. A doença de pele, ela acomete as pessoas, com mais frequência, as pessoas de baixa renda ou é indiferente? É indiferente. Claro que a gente tem doenças que elas são mais frequentes em uma população menos privilegiada, com a renda menor, pelas condições socioambientais que ela vive. As né? que são mais, por exemplo, contagiosas. Você citou aqui, né? A Hansen, que é uma doença infecto-contagiosa. A transmissão principal dela é vias aéreas superiores, né? Ou seja, uma tosse, uma saliva, o bacilo é transmitido dessa forma. Se você mora num pequeno espaço, pequeno ambiente, que não tem ventilação, que não tem saneamento, não tem janelas, e tem ali 10, 12 pessoas, se tiver um doente ali bacilífero sem tratamento, ele está contaminando a todos. Então, tem uma grande chance de vários daqueles pacientes não conseguirem que o seu sistema imunológico se defenda e eles desenvolverão. Mas ela não é de forma alguma uma doença de uma população de um nível social mais baixo, né? A hanseníase, ela pode ser acometida em qualquer classe social e a gente que trabalha com isso, a gente vê isso no dia a dia. Mas sim, todas essas doenças infecciosas, elas são mais prevalentes em ambientes que você não tem um saneamento adequado, você não tem políticas, na verdade, de saneamento adequadas, enfim. Doutor Sérgio Palma, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Está convidado para voltar aqui e cuidado, espectador, com aqueles anúncios do antes e depois dos tratamentos miraculosos de pele, né? Perfeito. Ok, para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube.
E para fazer algum comentário, crítico ou sugestão, telefone para 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.